Romanos capítulo 8, versículos 12 e 13 nos diz assim: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos fazer uma oração nesse momento? Senhor Deus, louvamos e bendizemos o Teu santo nome por tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações até aqui. E a nossa súplica, Senhor, nesta hora, é que o Senhor continue a falar aos nossos corações por meio da Tua palavra que acabamos de ler, que o Teu Espírito possa usá-la, que o Senhor possa usar a minha vida como instrumento em Tuas mãos, para que a Tua palavra possa ser proclamada nesta hora, com fidelidade, com ousadia, com intrepidez, para a Tua honra e glória. Assim eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, o texto que nós lemos trata a respeito da maravilhosa doutrina da santificação. Contudo, a nível de introdução, eu gostaria de considerar algumas ideias erradas com relação à santificação. Veja, no decorrer da história, Satanás ele tem buscado desviar os homens do caminho correto da santificação. Ele tem oferecido soluções que são completamente enganosas, e eu gostaria de mencionar algumas delas aqui. Primeiro, o ascetismo. Essa foi a solução da Igreja Católica na Idade Média, também conhecido como o monasticismo, que tinha uma ideia basicamente o seguinte: o ascetismo acreditava que para uma pessoa se santificar, ele tinha que fugir deste mundo, ele tinha que ir para um mosteiro, se abster de qualquer tipo de prazer desta vida, de qualquer tipo de satisfação, ele tinha que castigar o seu corpo, ele tinha que submeter o seu corpo a jejuns excessivos, e tudo isso com um propósito de vencer o pecado. Porém, nada disso, queridos, adiantou, porque de fato o coração do homem é de onde brotam os maus desígnios, é de onde brotam os pecados. Por isso que o ascetismo, ele não soluciona o problema do pecado. Uma segunda solução errônea para a santificação que nós podemos mencionar é o legalismo. O que seria o legalismo? É justamente um cumprimento de determinadas regras, de determinadas leis, de determinados códigos morais, acreditando que só em você cumprir tais regras você vai se tornar santo. Então, o moralismo também não resolve o problema do pecado. Uma terceira solução errônea para a santificação é a solução mística. Ou seja, em nossos dias nós vamos ver que muitos em nosso país têm buscado esta solução mística para lidar com seus pecados. São pessoas que acreditam que indo a um determinado culto de libertação, ali de forma repentina, instantânea, de forma mística, como que num passe de mágica, o Espírito Santo vai santificá-lo de forma completa. E nós sabemos, queridos, que muitos estão buscando esta santificação mística. Uma quarta solução também errônea para a santificação, que gostaria de mencionar, é o antinomianismo. Esse tipo de pensamento, meus queridos, é justamente de pessoas que são contrárias à lei de Deus.
São pessoas que, se você for confrontá-las em algum pecado, ela vai simplesmente dizer: olha, você é muito legalista. Isso aí que você está falando é coisa do Antigo Testamento. Elas possuem uma sensação assim de fatalismo em relação ao pecado, ou seja, elas dizem: não, eu sou crente, mas o pecado habita em mim, então eu não posso deixar de pecar. Queridos, veja só, nenhuma destas soluções aqui que eu mencionei, de fato, resolve o problema do pecado e, de fato, santifica o homem. Nem o ascetismo, nem o moralismo, nem o misticismo, nem o antinomianismo, nada disso vai levar o homem a viver de forma santa e agradável ao Senhor. Contudo, eu gostaria de convidar os irmãos para olharmos para esse texto de Romanos, capítulo 8, versos 12 e 13, e entendermos o que é que Paulo escreve aqui a respeito da santificação. Eu disse no início que esse texto ele vai tratar a respeito de santificação, e por meio da palavra de Deus é que nós podemos ter uma compreensão segura, verdadeira, uma compreensão realmente correta da santificação. Veja, antes de nós começarmos, só lembrando aquilo que nós temos tratado nos últimos domingos, os irmãos lembram que esse capítulo 8 de Romanos, ele está tratando de a segurança da salvação, Dos versos 1 ao 4, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele tratou especificamente a respeito do fato de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque de fato a nossa salvação ela está garantida com base na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Depois nós vimos do verso 5 ao verso 8 que Paulo faz questão de mostrar a diferença entre aqueles que estão na carne e aqueles que estão no Espírito. Até porque a segurança da salvação, Paulo faz questão de deixar claro, é para aqueles que estão vivendo debaixo do controle e do domínio do Espírito Santo. Aqueles que são controlados pelo Espírito Santo, que estão no Espírito e não na carne. Na semana passada nós vimos do verso 9 ao 11 que Paulo ele ensinou que a presença do Espírito dentro do crente é uma evidência de que nós pertencemos de fato ao Senhor Jesus Cristo. E a presença do Espírito em nós, ela tanto nos garante que estamos vivos espiritualmente, né? Recebemos vida espiritual, como também ela nos garante que não somente o Espírito é vivificado, mas que na ressurreição nós teremos o nosso corpo também vivificado, receberemos um corpo glorificado, receberemos um corpo semelhante ao de Cristo. E aqui, queridos, quando nós chegamos no verso 12 e 13, você vai perceber que o apóstolo Paulo ele vai aplicar estas verdades que ele vem ensinando aqui no capítulo 8 à vida da igreja de Roma. Você vai observar que esse é um método muito comum do apóstolo Paulo. Ele ensina a doutrina, em seguida ele vai dizer como é que nós devemos responder àquela doutrina. Qual é o nosso dever, qual é a nossa responsabilidade, qual é a nossa obrigação para com aquilo que nós aprendemos, para com aquilo que Deus fez por nós. Então, em outras palavras, uma vez que Deus nos concedeu o seu Espírito, esse Espírito habita em nós. Esse Espírito, ele nos deu vida espiritual. Esse Espírito nos garante a ressurreição final. Qual deve ser a minha resposta? O que é que eu devo fazer em gratidão àquilo que Deus fez por mim, ao me tornar a habitação do seu Santo Espírito? E Paulo vai dizer que nós devemos viver uma vida de santificação. Com base nisso, eu gostaria de meditar nesta noite sobre o seguinte tema: a santificação, o nosso dever com o Espírito Santo. A santificação, o nosso dever com o Espírito Santo. Primeiramente, eu gostaria de destacar, queridos, nós vamos ver isso em 2 pontos. O primeiro ponto, somos devedores do Espírito Santo. Observe aqui
que Paulo ele vai mostrar que a nossa nova condição, uma vez que nós fomos alcançados, convertidos e somos agora cristãos, nós nos tornamos devedores do Espírito Santo. Veja como ele diz isso aqui no verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Perceba que Paulo está aqui no verso 12 chamando a nossa atenção para a responsabilidade que nós temos. Veja que ele começa dizendo assim no verso 12: assim, pois, irmãos. Assim, pois, irmãos. Ou seja, à luz do que eu acabei de ensinar para vocês, que agora vocês são habitados pelo Espírito Santo, que vocês receberam bênçãos maravilhosas decorrente de serem templo do Espírito Santo. À luz disso, somos devedores. E perceba que ele não diz assim, vocês são devedores, ele se inclui. Ele diz, nós somos devedores. Mas devedores de quem? Devedores do Espírito Santo, que Paulo acabou de dizer que habita em nós, que nos garante bênçãos maravilhosas. Nós temos uma responsabilidade, uma obrigação, um dever para com o Espírito Santo. Paulo faz questão de deixar claro, queridos, aqui, isso de uma forma negativa. Observe comigo como é que ele diz. Ele diz assim, assim, pois, irmãos, somos devedores. Mas aí ele vai dizer assim, não a carne, como se constrangidos a vivermos segundo a carne. Nós somos devedores do Espírito, não somos da carne. Veja, ele vem desenvolvendo aqui esse paralelo, Espírito e carne. Vocês estão acompanhando aqui comigo. Então, a carne que Paulo fala aqui, é sempre bom nós lembrarmos, ele está se referindo à nossa natureza pecaminosa, aquela natureza que nós herdamos de Adão caída. E é por isso então que todos nós nascemos debaixo do controle, do domínio, debaixo da carne. Então vivíamos antes de acordo com as inclinações da nossa carne, nós éramos sim devedores da carne. Fazíamos aquilo que ela nos mandava, ela era de fato quem nos dominava, quem nos controlava, nós servíamos a carne, éramos escravos da carne. Agora, por que Paulo afirma aqui nesse verso que nós não somos mais devedores da carne? E que nós não devemos nos sentir constrangidos a vivermos segundo a carne. Por quê? Eu gostaria de mencionar algumas razões. Por que nós não somos mais devedores da carne? Porque nós não temos mais nenhuma relação com a carne. Como eu mencionei, nós nascemos na carne, contudo agora nós não estamos mais na carne. Não é a nossa natureza pecaminosa quem nos controla. Paulo vai dizer, verso 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E Paulo está dizendo, queridos, que nós não estamos mais na carne, por isso então que nós não temos mais que servir a carne, não tem mais cabimento que eu e você, que agora estamos no Espírito, vivamos aqui servindo a carne. Nós não fomos tirados da esfera da carne para agora vivermos novamente debaixo do controle ali, do domínio da carne. Estamos debaixo da esfera do Espírito. Essa é a nossa nova realidade. Então, por isso, somos devedores do Espírito e devemos viver de acordo com aquilo que agrada ao Espírito e não aquilo que agrada à carne. Por esta razão, ao sermos tentados, queridos, nós precisamos ter isso em mente. Eu e você, quando enfrentamos as tentações desta vida, precisamos pensar e dizer para nós mesmos, eu não estou mais na esfera da carne, eu não sou mais escravo da carne, eu não sou mais devedor da carne, eu não tenho mais nada a ver com a carne.
eu agora estou debaixo do Espírito Santo. O meu dever, a minha obrigação, o meu débito é com Ele. Afinal de contas, foi Ele quem me libertou, foi Ele quem me salvou, foi Ele quem me deu vida. Então, nada mais correto, nada mais justo, nada mais apropriado que eu, em gratidão ao que Ele fez por mim, viva uma vida para honrá-lo, para glorificá-lo, para agradá-lo, e não servindo a carne e assim entristecendo a Ele. Uma segunda razão que nós podemos mencionar, pela qual nós entendemos que não somos mais devedores da carne, primeiro foi que nós não estamos mais na esfera da carne, mas em segundo lugar, nós também, queridos, precisamos entender que a carne ela não tem nenhum direito sobre nós. Houve um tempo em que a carne realmente, de fato, ela tinha direito sobre nós. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse no capítulo 7, versículo de número 5, porque quando vivíamos segundo a carne, veja só, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Então Paulo está dizendo, olha, quando nós estávamos ainda debaixo da carne, nós de fato servíamos a carne. Ela era quem de fato nos controlava, para que nós pudéssemos praticar pecados e termos como consequência a morte. Então todo homem que é nascido neste mundo, ele nasce nesta condição, ele nasce debaixo do poder da carne. Não é à toa que o salmista, lá no Salmo 51, verso 5, ele vai dizer que ele foi concebido na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, o ser humano, ele já nasce escravo do pecado. Contudo, queridos, pela ação do Espírito Santo, nós fomos libertos do domínio da carne. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, lá no capítulo 1, verso 13, ele diz assim, que Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o seu reino. Então nós fomos tirados do domínio das trevas, do domínio da carne, do domínio do pecado, da escravidão ali da carne. Agora nós estamos servindo a Cristo, nós estamos debaixo da orientação do Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo agora habita dentro de nós. Então a carne ela não tem mais direitos sobre nós. Nós não somos mais escravos dela, nós somos livres. Só que muitas vezes nós não compreendemos isso corretamente. E permita-me fazer o uso de uma ilustração. Dizem que depois da Guerra Civil Americana, quando a escravidão foi abolida nos Estados Unidos, muitos dos escravos do Sul, eles não se deram conta de que agora eles já estavam livres, eles já gozavam de liberdade. Eles tinham vivido tanto tempo naquela antiga condição de escravos, dominados pelos seus senhores, que eles continuavam com medo. No entanto, em consequência da guerra e da vitória do norte, a escravidão foi abolida e eles tinham se tornado de fato livres. Mas enquanto eles de fato não se aperceberam desta realidade, eles continuaram vivendo como se fossem escravos. E infelizmente, queridos, muitas vezes cristãos estão vivendo assim, já foram libertos da escravidão do pecado, mas acham que ainda estão debaixo desse jugo, que ainda tem que se curvar a carne, que não tem o poder dado pelo Espírito Santo para mortificar a carne, para vencer esta luta entre a carne e o Espírito. E Paulo aqui está perguntando:
Você continua vivendo segundo a carne? Você está vivendo como se fosse um escravo do pecado? Saiba que o pecado, ele é muito astuto. Ele quer que você pense que você ainda está debaixo do domínio dele. Ele quer que você coloque isso na sua cabeça, de que não tem como você vencê-lo, de que você não vai ter forças para poder mortificá-lo, que você não vai encontrar no Espírito Santo de Deus o poder e a graça e a capacitação necessária para dizer não a ele. É isso que o pecado quer. Mas em terceiro lugar, não somos mais devedores à carne, porque viver segundo a carne é ofender o Espírito que habita em nós. Veja, Paulo vai nos trazer esta admoestação também, porque ele sabe que quando nós vivemos segundo a carne, nós estamos ofendendo o Espírito Santo que habita em nós. Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito Santo habita em vós. O Espírito Santo habita em nós, o nosso corpo agora é templo do Espírito Santo. Há uma guerra, há uma luta sim, porque ainda há um pecado remanescente dentro de nós. Então a carne milita contra o Espírito contra a carne, certo? Mas de fato, quando nós entendemos que agora nós pertencemos ao Espírito Santo e que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós vamos querer viver uma vida de santificação, porque nós entendemos que não devemos ofender, não devemos entristecer, não devemos pecar contra o Espírito Santo que habita em nós. Então, queridos, é importante nós termos isto em mente. Qual é a primeira atitude que nós precisamos ter? Precisamos compreender, precisamos ter fixado em nossas mentes o que, pastor? Nós somos devedores do Espírito, não da carne. Essa luta contra o pecado, ela começa na mente. E é lá que nós precisamos começar a batalhar e a vencer o pecado, entendendo o que a palavra de Deus nos diz. Nós temos agora uma dívida com o Espírito Santo e não com a carne. Mas veja, compreender é o primeiro passo. O segundo passo é colocar em prática. É viver de acordo com aquilo que nós compreendemos e cremos. Então essa compreensão, meus queridos, ela é o ponto de partida para a ação. E é isso que nós vamos ver aqui no nosso segundo ponto. Em segundo lugar, somos responsáveis por mortificar os feitos do corpo. Somos responsáveis por mortificar os feitos do corpo. Acompanhe comigo a leitura do verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Paulo começa afirmando que existem dois estilos de vida: o viver segundo a carne e o mortificar os feitos do corpo pelo Espírito. Isto é, os que vivem segundo a carne caminham para a morte. Os que pelo Espírito mortificam os feitos do corpo viverão eternamente. Comentando esse texto, John Stott, ele diz: existe um tipo de vida que leva à morte e há um tipo de morte que leva à vida. Ou seja, os que vivem para a carne morrem. Entretanto, os que morrem para a carne vivem. Veja que ele diz: mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Apesar do cristão ter sido vivificado espiritualmente, nós sabemos, o pecado ainda permanece no nosso corpo mortal. Há um pecado remanescente em nós. Há ainda
uma inclinação pecaminosa em nós. Daí então você vai perceber que há um conflito em todo cristão, todo aquele que de fato nasceu de novo, todo aquele que serve a Deus, ele vive esse conflito da carne com o Espírito. Se não há conflito é porque ainda a pessoa não nasceu de novo. Mas se ele nasceu de novo, há este conflito. O pecado remanescente ali, querendo dominar o coração do crente, mas aí o Espírito nos ajuda a vencê-lo. E veja, queridos, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, subjugo o meu corpo. Subjugo o meu corpo. Porque ele sabia que o nosso corpo, ele é muitas vezes utilizado pela nossa natureza para nos despertar o pecado. Veja, não é que os instintos do nosso corpo sejam em si pecaminosos. Os instintos são naturais, são normais e não são pecaminosos em si. Todavia, o que é que o pecado que reside em nós faz? Ele sempre está tentando levar esses instintos naturais na direção errada, numa direção de você satisfazer esses instintos fora da vontade de Deus, fora do plano de Deus para a sua vida, não de uma forma correta, justa, boa e santa, mas de uma forma pecaminosa. Então, ele nos tenta satisfazer os apetites naturais de forma desordenada, de forma contrária à vontade de Deus. Por esta razão, então, meus queridos, porque o pecado, ele de fato ainda habita em nós, e o nosso corpo muitas vezes acaba que sendo utilizado por ele, ele se prevalece dos nossos apetites para nos fazer pecar, que de fato a palavra de Deus vai dizer aqui, por meio do apóstolo Paulo, que nós devemos mortificar os feitos do corpo. Veja, o apóstolo Paulo diz claramente isso: mortifiquem os feitos do corpo. O pecado tenta transformar o natural e o normal em algo que é pecaminoso e mal, mas não permita. Paulo vai dizer que nós devemos mortificar os feitos do corpo. E o que seria mortificar os feitos do corpo? Primeiramente, reconhecer o pecado como mal, e uma vez que nós temos essa consciência, devemos repudiar o pecado com todas as nossas forças. Começa por aí. Ter consciência da malignidade do pecado e rejeitá-lo com todas as nossas forças. A palavra que Paulo utiliza aqui para mortificar, ela é muito interessante, porque no original ela traz o sentido de fazer morrer. Essa atitude de repúdio ao pecado deve ser tão veemente que essa é a linguagem que o apóstolo Paulo vai se utilizar. Vocês devem fazer morrer os feitos do corpo. Então você vai encontrar uma linguagem muito forte. Por exemplo, em outra passagem, Paulo vai dizer que nós devemos crucificar a carne com as suas paixões e desejos. Veja, queridos, devemos fazer morrer os atos do nosso corpo, tudo o que o nosso corpo deseja, mas que não é agradável ao Senhor. O que é fazer morrer os feitos do corpo? É fazer morrer tudo aquilo que o nosso corpo deseja, que não é agradável ao Senhor, tudo aquilo que ele deseja através dos olhos, através da boca, através dos ouvidos, através das mãos, dos pés. Devemos mortificar. Como é que se dá essa mortificação? A mortificação é algo que nós temos que fazer. Como eu disse, o termo significa fazer morrer. Não é uma coisa assim que nós vamos ficar de braços cruzados. Não, eu vou esperar que
os feitos do corpo, ou que a minha carne por si só ela morra. Veja, não é isso que a palavra de Deus diz que você tem que fazer. Na obra de mortificação, nós não somos passivos, esperando. Não, nós somos chamados a fazer morrer o pecado em nossas vidas. Mortificar a carne. A ideia é de você pegar a carne. Eu estou citando outro texto que é onde Paulo fala sobre mortificar a carne. Então, a ideia é justamente essa, de nós fazermos morrer a nossa carne, nós não alimentarmos a carne, deixarmos que ela morra de fome, não darmos aquilo que é alimento para a carne. Então, o Espírito é quem nos capacita a mortificar a carne. Quando a Bíblia diz que esse é o nosso dever, não significa que nós vamos fazer isso no nosso poder, com as nossas forças, porque somos capazes, mas é no poder do Espírito Santo. E se a Bíblia diz que o crente deve mortificar, é porque nós temos poder no Espírito Santo que habita em nós para isso. Mas veja, queridos, em contrapartida, como eu disse, nosso repúdio contra o pecado deve ser algo radical. Radical. Jesus ilustrou essa mortificação dos feitos do corpo da seguinte maneira: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e o lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja teu corpo todo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Ou seja, se a tentação vier a mim e a você, por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós manejamos, pelos lugares que nós frequentamos, então Jesus vai dizer que nós devemos ser inflexíveis, ou seja, nós devemos tomar uma decisão de não olhar, de não tocar, de não ir, de evitar o mal a todo custo. Gostaria então de trazer algumas aplicações para as nossas vidas nesta noite. Alguns conselhos práticos a respeito da santificação. Primeiro, devemos lutar a cada dia para nos abster do pecado. Veja, não dá para viver no pecado nós que não somos mais devedores da carne, nós que agora estamos debaixo do controle do Espírito. E como eu disse, nós não seríamos exortados a nos abster do pecado, a lutarmos e vencermos o pecado, a mortificarmos a carne, se de fato não tivéssemos em Deus forças para isso. Agora nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que nos ajuda na luta contra a carne. Antes, como eu disse, não havia luta. Antes o que havia era uma completa escravidão à carne, ao pecado. Assim nós vivíamos quando não conhecíamos ao Senhor Jesus Cristo. Mas o crente, pela graça de Deus, ele pode vencer o pecado, ele pode se abster do pecado e não permanecer no pecado. Um outro conselho prático também: fuja do convívio do ímpio. Fuja do convívio daqueles que vivem na prática do pecado. E não venha com aquela história de que você vai para o meio deles para ganhá-los, porque passam-se os anos e você não ganha ninguém e acaba que você é influenciado por eles. É isso que muitas vezes acontece.
Então fuja do jugo desigual, fuja da roda dos escarnecedores. Evite estar entre aqueles que vivem no pecado, que vivem para satisfazer os seus desejos e as suas vontades. Lembre-se que você também é um pecador, que você é despertado pelo seu próprio coração para pecar, mas também por aquilo que você ouve, por aquilo que você vê. Então, querido, tome cuidado. O lugar do crente não é na roda dos escarnecedores. O lugar do crente é na igreja, é comungando com os irmãos. É aqui que nós temos, de fato, os nossos amigos, aqueles que estão como nós, lutando contra o pecado, lutando para viver cada dia mais, honrando e obedecendo ao Espírito Santo de Deus. Mas se você, de fato, dá preferência para o convívio dos ímpios, você vai ser um crente fraco. Porque o ímpio, ele só vai te dar alimento para a carne. Então, busque viver na comunhão dos santos, busque conviver com aqueles que também estão lutando para ser santos. Um outro conselho prático também: não faça provisão para a carne. Em outras palavras, o que nós estamos afirmando, meus queridos, é que, de fato, se você ficar alimentando a carne, ela não vai ficar fraca, ela vai prevalecer, ela vai vencer essa luta dentro de você. Então não dê ocasião à carne, não faça provisão para a carne. A ideia é que, sabe, aquilo que muitas vezes a gente faz, não é? Vai no supermercado e quando está precisando de alguma coisa, a gente traz os mantimentos e para estarmos ali nos mantendo, nos abastecendo, nos alimentando, e muitas vezes nós estamos agindo assim em relação à carne, por aquilo que nós assistimos, por aquilo que nós ouvimos, pelas companhias com as quais nós temos, os lugares que nós frequentamos. Você sabe que ali você pode ter alimento para a carne, mesmo assim você vai, mesmo assim você ouve, mesmo assim você assiste. E como é que você quer vencer o pecado desse jeito? E na medida em que o pecado ele vai tomando espaço, ele vai se tornando forte em sua vida, você vai ficando com essa sensação de que, de fato, você não tem forças contra ele, quando na verdade você já foi liberto dele. Você não é devedor a ele nada. Você é devedor do Espírito Santo. Então, cuidado com aquilo que você assiste, com aquilo que você ouve, as suas companhias, os lugares que você frequenta. Não fique fazendo provisão para a carne. Veja, o ensino bíblico desse texto é claro: nós não devemos viver segundo a carne, como se fôssemos constrangidos, como se nós fôssemos constrangidos, como se estivéssemos debaixo do poder da carne. Nós não estamos mais. Alguns conselhos positivos para resistirmos o pecado: faça o uso correto dos meios de graça, ou seja, faça provisão para o seu espírito, das coisas espirituais, ou seja, faça morrer o velho homem de fome. Por outro lado, alimente o seu espírito com aquilo que a palavra de Deus ensina, que são os meios de graça, que nos fortalecem, que nos deixam com uma fé robusta. A palavra, a leitura da palavra, leituras edificantes.
quando você ouve a pregação da palavra, que ela lhe exorta, lhe anima, lhe repreende, lhe ensina, lhe consola, você está abastecendo e alimentando o espírito, o seu espírito. E você está se tornando mais cheio do Espírito Santo. E isso, queridos, vai fazer a diferença na hora em que você estiver diante da tentação. Outro meio de graça que nós podemos mencionar é a oração. Busque orar individualmente, em família, na igreja, com os irmãos. Busque ter uma vida de oração fervorosa diante de Deus. Busque ter intimidade com o Senhor diariamente. Busque estar aos pés de Cristo, bebendo dele diariamente. É assim, queridos, que nós vamos vencer a luta, é assim que nós vamos mortificar os feitos do corpo, vamos mortificar a carne. Veja, a nossa responsabilidade, o nosso dever é para com o Espírito Santo e de sermos santos. Foi para isso que nós fomos salvos, não é? Segui, pois, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Outro conselho: venha aos cultos, seja um crente assíduo na igreja. Claro que pode acontecer de uma situação, ocorrer e você não poder vir para a igreja, mas não seja aquele crente cheio de desculpas, porque tais desculpas, elas não convencem ninguém, nem você mesmo. Venha para os cultos. A igreja está aqui orando nas quartas-feiras. Venha orar pelos enfermos, orar pelas nossas vidas, orar pelas nossas necessidades. Quantos anos faz que você não vem na reunião de oração? Você não tem disposição para vir orar? Você não está lançando mão do meio de graça que Deus lhe deu tão excelente? Então, não perca um culto à toa. Você precisa da comunhão dos irmãos, você precisa dos sacramentos, da ceia do Senhor, você precisa da pregação do Evangelho. Nós precisamos ser expostos à pregação do Evangelho. Me entristece, meus queridos, ver com quanta facilidade as pessoas, elas perdem um culto. Veja, não abra mão desses meios de graça, mas persevere nele, porque de fato a santificação, ela é assim, dia a dia com Jesus, lendo a Bíblia, orando, vindo para a igreja. É difícil, muitas vezes a nossa carne, ela nos puxa para a gente não fazer isso, porque a carne, o pendor dela é para a morte, não é para a vida. Ela vai querer que você evite as coisas que fortalecem o espírito em você. Então, lute, peça a graça de Deus para que você possa fazer o uso correto dos meios de graça, porque, queridos, a santificação, ela vai acontecer assim, não é num passe de mágica. Você vem aqui, o pastor ora por você e aí você abandona aquele seu pecado que você tem lutado. Não é assim. A luta, ela é diária, e se nós não aprendermos a usar as armas que Deus colocou à nossa disposição, a gente sempre vai perder. E veja, a solução não é nós nos isolarmos, porque o nosso coração continua pecador. Nós vivemos neste mundo, somos chamados a sermos sal da terra e luz do mundo, a estarmos no mundo, fazermos a diferença no mundo. Veja, não é por meio de legalismo, por meio de regras
faça isso, não faça aquilo, que nós vamos vencer o pecado. Isso aí já foi comprovado por toda a Escritura, que isso não tem poder para nos santificar, não tem poder para vencer o pecado. Mas o que a palavra de Deus diz nós agora somos templo do Espírito Santo, Ele habita dentro de nós. Nós recebemos dele bênçãos maravilhosas, fomos vivificados espiritualmente. Nós agora estamos debaixo do poder do Espírito Santo, não mais debaixo do controle da carne. Agora o nosso dever é mortificar os feitos do corpo. O nosso dever é mortificar a carne, é viver em obediência à palavra de Deus, é buscar em Deus o poder necessário para cumprirmos com aquilo que nos cabe, a nossa obediência a Ele. E é assim que nós vamos nos santificar verdadeiramente. Que Deus nos abençoe. Amém.